Se você fez o concurso da CEMED, esse vídeo aqui é para você. Olá concurseiro, eu sou o João e hoje vou estar te trazendo aqui uma estimativa, mas que diz muito sobre como foi a prova, tá certo? Então, eu estou te trazendo aqui uma tabela, né, uma planilha informal, né? Ela é extraoficial, não é oficial, mas que circulou muito nos grupos do WhatsApp e Telegram nos últimos dias, justamente de pessoas que participaram do concurso da CEMED, tá? E obviamente que a gente não pode cravar dizendo que uma pessoa X passou, outra reprovou, mas a gente pode ter uma noção clara do que aconteceu, beleza? Quando eu terminei a prova, eu tinha ali uma certeza de que a nota de corte seria alta, certo? E que também muita gente ia acabar sendo classificada, né? Estando passado, né? Teoricamente assim, mas que não ia ser chamado. Apesar de achar que muita gente vai ser chamada além do cadastro reserva, justamente pela quantidade de pessoas que faltam, né? A quantidade de vagas aí, cargos vagos que temos na CEMED, beleza? Mas o vídeo de hoje ele é mais objetivo e sem demoras nós vamos logo falar sobre isso. Eu vou aumentar aqui para você dar uma olhada de forma geral, tá? Esse daqui, logo aqui, no caso está selecionado todos, né? Todas as pessoas, todos os nomes, todas as vagas, todas as outras coisas aqui. E aí nós vamos ter de uma forma geral, aqui ó, temos mais de 3.800 pessoas, mais de 3.800 pessoas que participaram dessa planilha aqui, certo? Que se escreveram aí qual foi a sua nota no concurso da CEMED. Como eu falei, ela não é uma coisa fiel, então pode ser que tenha alguns problemas aqui, como a pessoa que escreveu que tem 60 mil pontos, mas a gente tem algumas outras coisas aqui que podem ser, né, 100% verdadeiras. As colegas aqui colocaram, é, inclusive são só mulheres e mais um rapaz aqui, colocou que fizeram 100 pontos, né? Não sei até que ponto isso é verdade, mas também não descarto que essa possibilidade. De qualquer forma, tirando aí os erros e também talvez possíveis é, números incorretos, a gente tem uma grande quantidade de pessoas acima de 90 pontos. Entretanto, se a gente for comparar com o número de pessoas que tiraram acima de 80 e acima de 70, o de 90 para cima são poucas pessoas, né? E eu vou já te dizer uma coisa extremamente importante sobre isso. Então a gente vai vendo aqui, ó, 80 pontos, acima de 80 pontos. Olha o quanto de gente que tem aqui acima de 80 pontos. Olha o quanto de gente. Nós vamos chegar aí na casa de mais ou menos 700 pessoas acima de 80 pontos que preencheram a planilha, né? 600, vamos dizer que mais de 650 pessoas. Agora, quando chega na casa dos 79, né, ou seja, na casa dos 70 para baixo, nós vamos ter gente pra caramba. A gente tem aí, a gente parou na casa dos 700, então a gente tem aqui, só que fizeram 70 para cima, 1.300 pessoas aproximadamente, tá? E aí depois a gente vai ter uma galera que fez mais de 60 pontos, que também é uma quantidade muito grande de pessoas, que a gente chega numa casa aí dos 2.000 e poucas pessoas que fizeram mais do que 60 pontos, né? Que preencheram essa planilha. E aí quando chega na casa dos mais de 50, já é menos, né? E eu vou já te explicar o porquê disso, tá? A gente tem aqui, vamos dizer, 3.300 e aí acima de 50 pontos vai até o 3.000 e 3.500. Então seria 200 pessoas só. E aqui acima dos 40 pontos também, mais ou menos aí a mesma coisa. E aqui também provavelmente pessoas que erraram, pessoas que não marcaram tudo ou que realmente tiraram essa nota, mas aí muito menos pessoas, né? Mas o que eu queria dizer no final das contas? Que quem é que vai atrás do concurso? Quem é que vai atrás
de dizer a nota real. Quem é que está interessado realmente em comprovar que foi bem, em ver se tem chance, são as pessoas que estão confiantes, concorda comigo? Pessoas que acham que tem chance. Por isso, né, a gente consegue explicar porque tem muito pouca gente abaixo de 60 nessa tabela aí. Então, quem tirou 60 para baixo nem se preocupou em vir aqui preencher tabela. Concorda comigo? A pessoa que veio aqui para preencher tabela, ela tem uma esperança. Então, se ela tirou menos de 60, ela foi eliminada. Logo, ela nem se preocupa com isso, né? A pessoa que tirou mais do que 60, ela já vem com uma certa motivação, já vem buscar ali mais ou menos um rumo para ver se ela foi bem ou se ela foi mal, para ver se ela tem chance, né? E isso diz muita coisa. Agora, se você tirou acima de 90 pontos, a chance de você vir aqui nessa tabela, nessa planilha, ver se você foi o primeiro ou se você foi o melhor, são altíssimas, certo? Então, a pessoa que veio aqui e escreveu a sua nota, né, no caso do acima de 90 pontos, é porque realmente é uma maioria. Então são dados que a gente pode dizer que são fiéis. O que eu quero dizer com isso? Que na hora que sai o resultado oficial, e a gente for, digamos assim, for comparar com essa planilha, é muito provável que o número de pessoas que tiraram mais de 90 não aumente tanto. Agora, o número de pessoas que tiraram 80, que a gente já tem uma quantidade bem significativa aqui de pessoas, é provável que as pessoas que tiraram ali acima de 80, nem todas vieram para cá. E agora a gente tem a questão das pessoas que tiraram entre 80, no caso a menos de 80, né, e acima de 70, uma quantidade gigantesca de pessoas, inclusive muitas com a mesma nota, né? E aí também as de 60 até 70, muita gente, muita gente, muita gente. Então é provável que apareçam muitas e muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Quem está nessa faixa dos 90 para cima são os que vão ser chamados de cara, tá? Então, eu acho que dá pra gente cravar que na maioria dos cargos, e olha, atenção no que eu estou falando, a maioria dos cargos que são de concorrência grande, como por exemplo, educação infantil. Muita gente de educação infantil, muita gente comentou, inclusive nos vídeos, notas boas, notas altas. Então, se você é da educação infantil e tirou menos do que 80 pontos, eu acho que não dá mais para sonhar, né? Quem sabe sonhar dá, assim, de ser chamado nos excedentes, assim, a longo prazo, né? O concurso tem validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. Então, quem sabe daqui a 3, 4 anos você consiga ser chamado. Agora, de cara, dentro daquelas vagas imediatas, não tem como, tá? Isso aí é um fato já que acho que já dá pra gente cravar. Agora, vamos lá para outros exemplos. Fiz para Libras, né? Professor de Libras, tem poucos concorrentes. Fiz para uma zona, não tenho certeza, né? Estou só chutando aqui, mas vamos dizer que Libras, zona rural. Fez Libras, zona rural, tem a chance de pouquíssimas pessoas terem ido para essa localidade, né? Concorrer a essa vaga e nessa localidade. Então, tem a chance de pegar uma nota menor, né? Justamente uma nota ali 80, 81, 82 e ser chamado. A mesma coisa com a pessoa que é PCD, né? Pessoa com deficiência. Dependendo do cargo, dependendo da zona que se inscreveu, pode ser que seja aprovado com uma nota mais baixa. Fora esses casos assim mais específicos, quando se trata de técnico municipal, 90 para cima. Quando se trata de educação infantil, pedagogo, que tinha muita gente, né? Também, tá? 90 para cima. Cargos, agora tem um detalhe. Conversei com uma pessoa que trabalha dentro da CEMED essa semana e ela me falou que 3 cargos, 3 áreas específicas para professores
tem uma demanda gigantesca de pessoas precisando, né, de escolas precisando desses professores. São os professores de artes, professores de educação física e professores de ciências. Principalmente quando se trata de zonas ribeirinhas e também de zona rodoviária, né? Ambos rural, área rural, né? Mas também de forma geral, assim, nas zonas como um todo. Então, desses três, precisa de uma demanda muito maior do que o número de vagas, segundo essa pessoa, né? Uma fonte confiável que está trabalhando hoje na área de coordenação dentro da CEMED, tá? Então, nesses casos, creio eu que existe uma margem aí, talvez um pouco menor, de ser chamado a longo prazo com acima de 75 pontos. Né? A longo prazo, novamente a longo prazo, tá? Para ser chamado agora, você tem que ter tirado, acho que de 88 para cima, né? Nessas outras áreas. E o que vai acontecer aqui? Então, eu acho que vai entrar muita gente na resultado final, vindo de áreas, vindo também nessa nota, né, de 80, acima de 80, muita gente. Acima de 70, então, a grande maioria das pessoas, né, grande parte das pessoas que fizeram o concurso. Aí você vem 60, uma gigantesca também quantidade de pessoas. E pessoas que tiraram menos de 60, também uma quantidade absurda, tá? Uma quantidade muito grande de pessoas, porque as pessoas colocaram pouco aqui porque elas, justamente como eu estou te falando, elas não se interessaram muito em vir aqui colocar a nota para comparar. Os que foram reprovados, então, muita gente também vai estar nessa linha aí, tá? Então vamos tirar aqui, por exemplo, né? A questão do cargo, vamos colocar um dos cargos mais concorridos aí, que é o cargo do professor primeiro ou quinto. Então, professor primeiro ou quinto, por exemplo. Olha aqui, tem uma pessoa que apontou ter 100 pontos, alguns com 90 aqui, e aí depois vem os dos 80, muita gente na casa dos 80, veja só. E aí depois, casa dos 70, também bastante gente na casa dos 70. E aí quando chega na casa, olha, muita gente, inclusive com 70 pontos. E aqui na casa dos 60, então, nem se compara. Olha só o quanto de gente na casa dos 60, é muita gente, tá? Então, o que significa esses dados? Os que vão ser aprovados provavelmente estão nessa casa aqui. Esses daqui são os que vão ser chamados logo de cara. Obviamente que pode ser aqui dos 88 para cima, quem sabe, dos 90 para cima, vão ser chamados de cara. E vai depender também da questão da zona, certo? Essas são as atualizações de momento. Eu vou trazer muitas outras atualizações aqui, tá? Se você também tem outra interpretação sobre o que eu acabei de falar, também deixa nos comentários. Se inscreve, porque eu vou estar trazendo todas as novidades. Já está salvo aqui a página, inclusive, da prefeitura, né? Tá salvo aqui, ó, já nos meus favoritos, que é para qualquer movimentação que acontecer, eu já trago em primeira mão, né, as atualizações. E então você não vai perder nada se você se inscrever, tá? Curte e compartilha também com aqueles colegas que estão apreensivos aí pela questão da Seduc. Lembrando que eu falei nos vídeos anteriores que há esperança. Tirou ali caso dos 70 pontos, há esperança de ser chamado nos excedentes, né? Além do cadastro de reserva, eu também falei que, na minha opinião, vai acontecer de chamarem além do cadastro de reserva. Justamente pela rotatividade do cargo que tem aí dentro da Secretaria Municipal de Educação, certo? Da cidade de Manaus. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. E valeu. Falou. Tchau.